Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição dúvidas e respostas sobre a colocação de postes na área central e pela cidade. Aqui em Rolândia, casal de idosos poda uma árvore na frente da sua casa e acabou sendo multado por R$ 1.500 pela prefeitura. Pai da jovem Suelen fala sobre o falecimento da filha logo após o parto e fala também sobre correntes que estão sendo criadas para pedir coisas que não são verídicas. E ainda a história da cidade se funde com a história também da Igreja Matriz São José. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje, nossa segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, véspera de feriado aqui na cidade de Rolândia, amanhã, dia 28, comemorando a emancipação política da cidade, aniversário de emancipação política, o aniversário da cidade, propriamente dito, da início da construção do perímetro urbano da cidade, é no dia 29 de junho, quando Rolândia estará completando 86 anos. Amanhã, aniversário de emancipação política, com Rolândia tendo 76 anos, 10 anos mais jovem, não é? Pois é, remoçando aí a nossa cidade. E vamos seguindo com o nosso programa, você pode curtir, compartilhar também a nossa página do Face, onde estamos tendo a nossa transmissão simultânea. Neste último sábado, um veículo Saveiro foi atingido por uma locomotiva da América Latina Logística aqui em Rolândia. De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu na rua Dom Pedro I, na Vila Oliveira. O motorista do veículo sofreu apenas ferimentos em uma das pernas. Já o carro ficou com a frente destruída, infelizmente, né? Nossas autoridades, nossos políticos, tanto se preocupam em fazer um buracão ali na cidade, que é a trincheira que está sendo construída ali ao lado do posto Iamada, mas acabam se esquecendo que a transposição da linha seria muito mais importante do que qualquer buracão feito, né? Infelizmente, os políticos preferem obras fantásticas, obras grandiosas, do que soluções para a nossa comunidade. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. Uma motocicleta foi roubada no dia em Cidade Verde, aqui em Rolândia. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos indivíduos. De acordo com a polícia, os ladrões tentaram roubar um veículo Hilux, mas não tiveram êxito. Logo em seguida, eles avistaram um motoboy do outro lado da rua entregando comida em uma residência e abordaram a família. Através de ameaça, eles levaram a moto da vítima, do motoboy, do entregador de lanches que estava ali trabalhando para dar o sustento da família. Se alguém tiver qualquer informação sobre essa motocicleta roubada ou sobre esses indivíduos, se você souber a identidade deles, pode ligar para o 190 ou até mesmo através do 181, onde você não precisa se identificar. Olha só, enquanto um pai de família, um senhor está lá trabalhando, fazendo a entrega de alimentos, né, para uma outra família, ganhando o ganha-pão ali, né, arduamente, trabalhando honestamente, vêm uns marginais e levam embora a motocicleta. É isso aí. Olha só, um casal de idosos aqui da cidade de Rolândia fez a poda da árvore que fica em frente à sua residência. Segundo eles sempre fazem a poda ali daquela árvore para que não incomode os moradores e para que continue dando uma sombra perfeita, não é? Mas, infelizmente,
Desta vez, acabaram recebendo uma multa muito estranha, porque apesar de fazer um bem, de estar fazendo a poda da árvore, receberam uma multa da prefeitura de R$ 1.500. E agora eles não sabem nem o que fazer, porque não tem dinheiro para pagar. Para o seu Dilceu, de 82 anos, receber essa multa de R$ 1.563 foi uma das situações mais constrangedoras da vida. Ele, que sempre fez a poda dessa árvore, foi multado por uma poda ilegal. O idoso afirma que não sabia que era necessário fazer um requerimento na prefeitura. Foi que fazia 15 dias que eu tinha podado a árvore quando eles vieram aqui. Aí me passaram essa multa para mim, né, sem, como se diz, eu nem sabia que tinha aqui na prefeitura, eu sei lá onde que era, no meio ambiente, para pedir uma autorização para eles deixar o pó da árvore, né? Assim, eu falei para eles, eu falei assim, eu sempre podei, ele falou, mas para você fazer isso, você tinha que ir na prefeitura, lá na prefeitura, pedir autorização. E eles indicar o que corta os galhos da árvore, o profissional, né, que faz o serviço, e você tem que pagar, entendeu? Aí deram uma notificação para o senhor, com qual a pena? Dá 10 mudas de árvore. E então, aí, essas 10 mudas de árvore é prazo de 10 dias. Essa foi a forma que o seu Dilceu foi penalizado em sua notificação. Ele conta que foi atrás para fazer um orçamento das 10 mudas de árvores. Mas além do prazo da prefeitura ter sido curto, o valor das mudas não ficava barato. Principalmente para ele, que vive de aposentadoria. Agora eu recebi essa multa aqui. No valor de quanto, seu Dilceu? É 1.663. O senhor esperava que uma poda que o senhor não sabia que tinha, que precisava da notificação da prefeitura, de repente gerou uma multa de mais de R$ 1.500? Não, eu esperava que eles passassem aqui e fizessem um elogio para mim, né? Ela sou com 80 anos para dar uma árvore e deixar ela bonita desse jeito, do jeito que ela estava, né? O elogio que eu recebi foi esse. Essa é uma foto da árvore antes da poda do seu Dilceu. E essas são imagens recentes de como ela está agora. Ele conta que não agiu de má fé ou quis infringir a lei. A família do seu Dilceu nos contou que após receber a multa, ele precisou ir ao hospital com arritmia, que ele está sem dormir e fica lamentando o mal entendido. Quando perguntei a ele como ele se sentia com toda essa história, ele foi às lágrimas. Arrasado. Sinto uma pessoa arrasada, né? Sinto um bagaço, porque, como se diz, bagaço a gente tá com 80 anos já. Mas... Esperava um diálogo melhor entre a prefeitura. Não precisava terminar desse jeito, né, seu Dilceu? Passar o que eu estou passando. É muito triste. Não desejo para ninguém, viu? E aí, com tudo isso, a gente fica se perguntando, quem é que vai multar o dono da empresa que está instalando postes aí pela cidade de forma irregular e até mesmo sem alvará de licença? Derrubando, estragando calçadas, colocando postes em lugares inadequados, fazendo o maior estilhaço na cidade. Nós estamos querendo saber, será que a prefeitura também vai mandar multas para cada poste colocado sem autorização na nossa cidade? Assim como esse senhor que recebeu a multa por fazer uma poda de árvore? Gente, situações como essa é caso de polícia. É caso de polícia. Onde já se viu em mandar uma notificação, uma multa de R$ 1.500 para um casal que não tem condições e que estava fazendo um bem para a sociedade de fazer a poda da sua árvore. Já que a prefeitura não o faz, eles estariam fazendo. Ou seja, quem estiver varrendo rua vai levar multa também, porque o varrer rua é por responsabilidade da prefeitura. Mas a prefeitura não varre. Aí o morador vai varrer a sua rua e corre o risco de ser multado. Ou se não, o morador que vai lá limpar o bueiro vai receber multa também, porque quem tem que limpar o bueiro é a prefeitura. Mas já que a prefeitura não faz, o munícipe vai lá e vai limpar o bueiro e está correndo o risco também de levar multa, de ter que pagar R$ 1.500?
Nós estamos aguardando uma resposta da Prefeitura com relação a este assunto. E queremos saber quem vai multar a empresa que está colocando os postes irregularmente na nossa cidade. Será que eles serão capazes de também responder? Olha, ontem um homem teve o celular roubado no Jardim Novo Horizonte, aqui em Rolândia. A vítima disse à polícia que estava trafegando de bicicleta pela rua Antônio de Paula, quando o indivíduo derrubou ele da bicicleta e tomou o aparelho celular Samsung J6. Após a ação, o bandido fugiu a pé. A polícia foi acionada, realizou alguns patrulhamentos, mas nada foi localizado. O boletim de ocorrência foi registrado referente a este roubo. O fato é, nós não podemos mais nem andar a pé ou de bicicleta pelas ruas da nossa cidade tranquilamente, sem sermos assaltados, roubados, não é? E vamos conferir o nosso mercado financeiro. E daqui a pouco você vai ver, moradores reclamam da instalação de postes na área central. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pro meu. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Na Oral Sim. Na Oral Sim, o que mesmo, Leonardo? Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. E volte a sorrir com quem é referência em implantes dentários. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. A Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada apresenta o Prime Residence Rolândia, na Rua Duque de Caxias. 3 suítes, 2 vagas de garagem, sacada gourmet e lazer completo. Saiba mais deste projeto inovador e sofisticado na Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Um veículo foi arrombado ontem à noite no conjunto Domingos Neves, aqui em Rolândia. O condutor disse à polícia que teria estacionado seu veículo na rua Reinaldo Massi, próximo a uma lanchonete. Após alguns minutos, quando retornou, encontrou o carro já com o vidro danificado. A vítima disse que foi levado do interior do carro um rádio e um aparelho de celular J4 Core. A polícia foi acionada, realizou alguns patrulhamentos, mas nada foi localizado até o momento. Se você tiver alguma informação, ligue para 190 ou 181, onde você não precisa se identificar. Alguns moradores da área central da cidade reclamam da colocação de postes nas calçadas que estavam novinhas. Afinal de contas, a empresa quebrou toda a calçada, colocou os postes e ainda jogou todo o entulho em uma data vazia.
Ações já chegaram à área central da cidade. Assim como nos bairros, a empresa chega sem nenhuma notificação e aviso prévio, perfura a calçada e inicia a instalação. Nessa sexta-feira, mais moradores foram surpreendidos por essas instalações. Eles chegaram, não tocaram campainha, não bateram palma, não deram satisfação nenhuma. A gente só viu que eles foram abrindo buraco e colocando poste. A calçada ficou estourada, ninguém falou nada, a gente não sabe se é internet, se é telefone, se é o que é. Ninguém fala nada, né? Ninguém pediu permissão, ninguém falou nada. Para o caminhão na frente da casa da gente, vai arrebentando a calçada e vai colocando. Essa outra moradora também não concorda com as instalações. Para ela, a empresa ou prefeitura deveriam avisar os moradores. Teria que ter sido avisado antecipadamente, no mínimo uma semana, a cada morador onde ia ser colocado o poste. O porquê, a motivação disso, o porquê, a importância, a relevância realmente disso, para que as pessoas entendam para quem seria beneficiado, para a gente ter uma segurança no que está fazendo. Aí parou um caminhão, desceram 6 pessoas, um ficou dirigindo, desceram 5. Um só fumava, não fazia nada. Tanto em todos os postos, o homem só fumava. Ele não trabalhou. 2 trabalhavam, um dirigia e os outros um fumava e os outros do lado. Só. Quebrando, não falou nada, nós tivemos que perguntar. O cara falou que era empresa privada e nem explicou nada para ninguém. Você se sente lesado em saber que uma pessoa chega com um caminhão, quebra sua calçada, põe um poste e não pede permissão? Eu acho que eu e todo mundo. Você acha que seria necessário criar uma lei municipal para que isso não acontecesse? Eu acho que teria que ter uma norma, os passos a serem seguidos para antes de fazer qualquer coisa. A gente entende que é para o benefício da população. A gente entende? Então, eles que expliquem, então, no mínimo, coloquem um panfleto dentro de cada caixinha dos moradores, explicando o que vai acontecer na semana seguinte, qual que é o propósito, o que vai ser feito, como é que vai ficar depois e o benefício disso. Por que é importante isso? Tem que ser explicado num panfleto, não precisava nem parar na casa de ninguém. Porém, uma caixinha de correio. Além da insatisfação com as instalações, os moradores fizeram um vídeo onde os funcionários da empresa jogavam os entulhos da obra em um terreno vazio da rua. Indignados, eles questionaram os funcionários, que alegaram que tudo seria retirado depois. Nossa equipe, então, passou no terreno no final da tarde e tudo estava do mesmo jeito. A gente aqui viu, não só eu como outras pessoas, a gente viu eles jogando o entulho dessas calçadas no terreno vazio. Então, assim, se eu tenho um terreno vazio, eu sou cobrada pela vizinhança de manter limpo, né? Se eu não mantenho limpo, a prefeitura vem, limpa e me multa. Aí o outro vem, uma empresa privada, né, que eu saiba, é privada, vem e joga o entulho lá. E o dono do terreno, coitado, não tá aqui nem pra ver, se não é a gente ter visto por ele. Agora que a instalação já foi feita, os moradores revoltados pensam em tomar providências, cobrando respostas da empresa e também da prefeitura. Eu estou esperando uma resposta do poder público a respeito disso. O que vai ser feito? É permitido? Pode? Não pode? Isso aí, ele segue a lei municipal? Não segue? E o que foi feito errado? O que vai ser feito? Tá, e vai ficar assim? E daí? Precisa de muitas respostas. Eu acho que sim. Eu acho que primeiro o poder público teria que fazer alguma coisa. Eu acho que o primeiro ponto que erraram, deixar a população a par do que isso vai ser feito, explicando antecipadamente por que ia ser feito e como ia ser feito e a importância. A primeira coisa que foi erro foi esse. Depois, então o povo já ia colocar o poste, a gente sabendo por quê. Tem gente que precisa, é importante? Sim, ok. A gente aceita. Mas isso não dá o direito de sair quebrando a calçada. Mas é evidente, né? Então a pessoa não precisa ter, assim, pensar muito. Isso, agora, você imagina num lugar, por exemplo, tem casas que foi colocado poste, que a gente não sabe se vai ser entrada de casa, está construindo a casa. Como é que ele sabe que vai ser entrada e saída de carro aqui? Não sabe. Como é que coloca um poste na frente de uma construção, na calçada, na frente de uma construção, que você não sabe se ali vai entrar e sair carro? E daí, depois de posto, como é que vai ser feito? E aí nós fomos até a Secretaria de Projetos da nossa Prefeitura, conversar com a Catarina Schauf, para que ela pudesse tentar, pelo menos, responder a todos os questionamentos da comunidade.
Em setembro de 2019, a Prefeitura notificou uma empresa de internet devido à instalação indevida de postes. Segundo a Prefeitura, o alvará não estaria liberado. A empresa entrou na Justiça e, através de uma liminar, conseguiram derrubar a decisão da retirada dos postes. O problema, segundo a Prefeitura, é que a empresa continuou a instalação. Em nenhum momento na liminar está dando-lhes a autorização de continuar a instalação de postes. E eles continuam instalando. Os munícipes que tiveram suas calçadas danificadas para a instalação desses postes não estão satisfeitos. Para a secretária, a empresa está descumprindo uma ordem. Eu deixei claro que o município não é contra a instalação de redes de fibra ótica, mas precisa ter critérios para isso, né? E a cidade simplesmente não pode ser atropelada, né? Até respeitando os munícipes, né? Que têm as suas calçadas, as suas casas, né? E que realmente tem tido muita reclamação, as pessoas não estão contentes, né? Então, como munícipe, né, eu também não estaria. Se estivessem colocando um poste na minha calçada e que eu preservo, que eu cuido, né? Então, assim, a gente não é contra a fibra ótica, ela tem que vir, ela tem que existir, até porque é uma necessidade, não tem mais como fugir disso, mas tem que ter critérios. Segundo a secretária, existe um plano de arborização municipal, onde um lado da rua seria para a instalação dos postes e outro para árvores. A instalação desses novos postes não cumprem esses critérios. Então, quando se pensa em postes e em árvores, as árvores estão sendo locadas ou planejadas a locação de forma que ela tenha um espaço para crescer, que a poda seja feita de uma forma com critério, mas que não atrapalhe, né? Então, que a árvore não seja destruída por causa de um fio que está passando nesse lugar. Catarina, o que a Prefeitura pensa em fazer agora diante, né, já teve essa liminar, já teve uma determinação, né, o que será feito, né, não só na Secretaria de Planejamento, mas também nas outras, né, relacionado, por exemplo, à árvore que fere, né, alguns critérios da Secretaria do Meio Ambiente, o que a Prefeitura pensa em fazer em relação a esse caso? No primeiro momento agora nós estamos aguardando, na verdade, um posicionamento, porque a Prefeitura se defendeu perante o juiz, que concedeu a liminar, né, colocando outros critérios, né, que talvez até não haviam sido colocados. Então, nós estamos aguardando essa resposta agora, né, para que possamos tomar outro tipo de providência. Por enquanto, nós estamos meio de mãos atadas. De qualquer forma, o que nós estamos ainda fazendo? Ainda estamos notificando, estamos fazendo levantamento de fotos, né, com as datas, então tudo isso está sendo registrado. Catarina, e para aquele munícipe que está se sentindo lesado, porque essa empresa simplesmente está chegando sem nenhum aviso prévio, chega, fura a calçada, né, às vezes em locais e de formas indevidas, esse munícipe que se sentir lesado, ele pode fazer o quê, né, nesse caso? A gente já teve várias atitudes de munícipes, desde aqueles que simplesmente se estacionaram na frente da calçada e falaram aqui não coloca, né? E tivemos muitos outros, e que também é bom para nós como documentação, fizeram os requerimentos solicitando uma verificação, até porque não foi autorizado, ou que a calçada foi destruída, ou que o poste foi mal colocado, né? Então, várias situações. Então, eu estou juntando muitos requerimentos de munícipes nesse sentido também. Então, lembrando que o munícipe ele não é obrigado a concordar com aquela instalação. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma legislação definida, é difícil falar, não, você pode ou você não pode, né? Eu estou falando exemplos do que já aconteceu até agora. Pois é, minha gente, se nem a Prefeitura, se nem a secretária tem o poder para fazer essa empresa parar a instalação destes postes, que segundo ela são de forma irregular, quem somos nós na luz do dia, não é? Quem somos nós ou até mesmo os moradores que estão reclamando e indignados? Infelizmente, essa empresa não tem sido multada em R$ 1.500 por colocar postes irregulares na cidade, assim como aquele senhor que foi multado por fazer a poda da sua árvore. E aí, será que não seria um caso de Ministério Público verificar essa situação na cidade? Afinal, os postes estão sendo colocados justamente no lado em que deveriam só ter árvores. Aí, daqui a algum tempo, as nossas árvores estarão como? Podadas de um lado e de outro, deixando aquele meio vazio? Ou serão erradicadas também pela colocação dos postes?
Fica aí a dúvida ainda, né, a ser respondida pela Prefeitura de Rolândia. Será que nós estamos tão assim à deriva que não temos nem um prefeito para poder ordenar, mandar e realmente acontecer na cidade? Vamos aguardar, né? E eu quero trazer um recadinho importante que vem lá do Dr. Tiago da Oral Sim. Olá, Flávia, olá a todos. Pessoal, 2020 chegou, janeiro, estamos juntos neste ano que está só iniciando, né? Não deixe passar 2020 como você deixou 2019, tá? Deixar a felicidade para depois, deixar o seu momento, aproveitar o seu momento com a sua família, gente, para depois. Quantos almoços, quantos churrascos, Natal que passou agora, Ano Novo que passou agora, e você não aproveitou tudo que tinha que aproveitar o que tinha que aproveitar com a família, por causa de mastigação, por causa de sorriso, né? Então, 2020 agora é o ano de você trocar sua dentadura, sua ponte móvel pelos implantes dentários. Gente, os dentes totalmente fixos, com o céu da boca livre, né? Você vai poder comer, você vai poder triturar os alimentos, você vai poder ter uma vida muito mais plena. Então, voltando, não deixe 2020 ser igual a 2019. Vem para Oral Sim, vem mudar de vida. Aguardo vocês e fiquem com Deus. E nesse você já sabe, pode confiar de verdade, né? Eu confio, você pode confiar e ter o atendimento com o Dr. Tiago lá da Oral Sim para o seu tratamento dentário é uma glória, né? Realmente fantástico. Então procure hoje mesmo a Oral Sim, faça o seu agendamento. E olha, vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. E daqui a pouco você... Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Na Oral Sim. Na Oral Sim, o que mesmo, Leonardo? Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. E volte a sorrir com quem é referência em implantes dentários. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970 7577. Um homem foi esfaqueado na noite de ontem no conjunto Jesualdo Garcia Pessoa, na cidade de Londrina. A vítima foi identificada como Isaías e ele participava de uma confraternização quando o autor do esfaqueamento, identificado como Vinícius, estava cortando um pedaço de carne. De forma repentina, desferiu 2 golpes de faca contra a vítima. A vítima foi atendida e foi atingida por um golpe na mão e outro no tórax.
O SIAT e uma equipe médica do SAMU foram acionados para socorrer a vítima. O agressor fugiu para o interior de uma residência e só se rendeu após alguns minutos de negociação com as equipes de segurança. Ao se render, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à central de flagrantes. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital universitário. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para este feriado aqui na cidade de Rolândia. Nesta terça-feira, mínima de 19, máxima de 32 graus e não chove. Nesta quarta-feira, mínima de 19, máxima de 31 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 19, máxima de 27 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Um motorista de 31 anos morreu após bater a caminhonete em que dirigia em um caminhão na PR-182 em Toledo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos bateram de frente. A polícia informou que a vítima morreu ainda no local. O caminhoneiro não se feriu. O caminhão estava carregado com porcos. A Polícia Civil agora passa a investigar quais foram as causas deste acidente. A história da cidade de Rolândia se funde com a história da Igreja Matriz São José. Afinal de contas, as duas tiveram início aí quase que na mesma época, né? E já que Rolândia comemora emancipação política, né? A emancipação aconteceu quando até a igreja, a parte física, estrutura já estava construída. Nós fomos hoje de manhã conversar com o Padre Joel para contar um pouquinho dessa história, que inclusive o marco de ponto mais alto da cidade está lá. Amanhã é aniversário de emancipação política aqui da cidade de Rolândia, são 76 anos. Bom, a história da cidade de Rolândia se funde à história também da Igreja Matriz São José. Por isso nós viemos hoje aqui na Praça da Igreja Matriz, onde nós temos um marco, o ponto mais alto da cidade, fica aqui, bem em frente à Igreja Matriz. E o Padre Joel vai falar um pouquinho sobre essa história pra gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, com a graça de Deus, muito bem. Poucas pessoas sabem desse marco, né? Pois então, quando eu cheguei aqui, então vai fazer quase 2 anos já, né? Que dia próximo dia 16 faz completo 2 anos que exato que eu cheguei. E então, como o senhor José, nos primeiros 6 meses, eu escutava tudo, né? A história, e algumas coisas eu voltava a perguntar para ele de novo, porque ele falava muito, né? E aí ele dizia assim, mas já te falei, mas não esqueci. Aí então, e ele veio mostrar para mim, né? Que então aqui tem o marco, né? Que é o ponto mais alto da cidade. Quando nós tivemos o encontro de preparação das missões, então um dos sinais era plantar essa árvore, o pau-brasil, que é uma marca, né, uma árvore significativa, é o pau-brasil. E então na reunião eu falei assim, podíamos plantar no marco mais alto. Aí todo mundo, mas onde que é isso? Né? Ninguém sabia onde era. Ninguém sabia. Aí eu falei assim, mas gente, eu acabei de chegar na cidade e eu já sei, vocês que moram aqui, não. Aí viemos aqui, tiramos foto, foi assim uma coisa, né? Mas de fato aqui está então esse marco que é o ponto mais alto da cidade e realmente é uma vivência, experiência, a questão da igreja com o município, funde-se mesmo a história. Mas as igrejas católicas, se a gente fizer uma análise na história, elas sempre estão no ponto mais alto de todas as cidades, porque elas são as primeiras a chegarem quando se funda uma cidade, né? Ela tem duas questões interessantes, né? Uma é esta, de fato, a fundação da cidade, a chegada, e outra, quem estuda comunicação sabe que a igreja foi no passado um grande ponto de comunicação. Por exemplo, então, no ponto mais alto, onde tem a torre, tem os sinos, né? Então, as cidades no passado, na Idade Média, outros tempos aí, as pessoas da cidade, inclusive, sabiam pelo toque do sino o que estava acontecendo, né? Morte, se era uma guerra, uma briga, entendeu? Proteja-se. Então, os sinos da cidade. Então, por isso era num ponto mais alto para a construção de sentido de comunicação. E o outro, claro que o ponto mais alto, porque na Bíblia a gente sempre fala da montanha, né? Lugar do encontro com Deus. Então, aquele que mora no lugar mais alto, então, a habitação. Então, por isso tem todo esse sentido também de ser construído no ponto alto, né? Inclusive cidades que
com morro, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Penha, não sei se alguém já foi lá, a gente chega lá com as perninhas... Frangalhos. Exatamente. E acaba no fim sendo um sinal, né, de comunicação, de vivência para toda a cidade, né? Também da bênção. Então tem todo esse sentido em torno de uma cidade em que a igreja é construída no ponto mais alto. E mesmo porque as igrejas, além de ter esse ponto mais alto e de ser esse ponto de comunicação, também eram o ponto de referência de toda a sociedade. Até mesmo registros eram feitos na igreja, né? Ah, sim, isso é interessante. Acho que até um dia poderíamos fazer uma matéria completa, né? Porque nós temos aqui na casa paroquial, hoje não mais, né? Hoje é porque devido aos registros civis que se tem, mas teve um período que tudo era na igreja, entendeu? O nascimento, a morte, os acontecimentos, né? Toda a paróquia necessariamente tem um livro tombo, né? Em que a gente registra os principais acontecimentos aqui, e é um livro que a gente meio que segura ele meio fechado, porque às vezes, dependendo da história, né, pode criar situações, mas é um livro, de fato, a história é bastante profunda com relação aos livros tombos. Isso em toda a história da igreja realmente tem isso. Quer dizer, se a pessoa quiser saber realmente a história de uma cidade, se ela fizer uma visita dentro de uma paróquia, assim como a igreja matriz aqui, ela vai poder saber coisas que nem são divulgadas na própria cidade. Isso, exatamente. As situações, né, que às vezes elas foram registradas, e inclusive a gente não, é um livro que não dá acesso mesmo, porque você não pode virar conversa. Exatamente, tudo isso é verdade. E também uma outra coisa, voltando à questão da igreja no ponto alto, hoje se estuda bastante a questão da pastoral urbana e a questão da Deus habita a cidade, né? Então Deus habita a cidade, então Ele mora na cidade. E claro que nós sabemos que Deus está em todo lugar, não é? Não é uma casa, Ele está aqui e não está ali, né? Mas de qualquer forma, antropologicamente, religiosamente, o nosso ser tem este ponto, né? Então Deus habita essa cidade. Então o ponto mais alto, que já desde o Antigo Testamento subia o monte, Moisés, né? Abraão e o próprio Jesus para pregar, subiu ao monte, transfigura. Então é muito significativo esse lugar mais alto, e Deus habita a cidade. Vamos deixar uma mensagem então para 76 anos de emancipação, né? Porque Rolândia tem 86 anos de vida, de existência, mas de emancipação política são 76 anos, um pouquinho, né? Tá certo. Eu penso que é o seguinte, a Rolândia, a gente que chega, acho que é interessante isso, né? Porque às vezes você está no meio, você não se dá conta. A gente que chega, você percebe que é uma cidade de uma grande potência, sabe? É uma cidade assim potencialmente muito forte, localizada num lugar fantástico, né? Porque as ligações todas, né, passam por Rolândia. Mas eu acho que está na hora de aproveitar isso, a potência e o lugar de onde a cidade está. Eu penso que a cidade, ela poderia ser mais pensada, vivenciada, para poder realmente vivenciar aquilo que já que foi construído aqui, né? Então aproveitar o lugar, porque o lugar é muito significativo, é o lugar onde Deus plantou Rolândia. Você vê, olha, como que é importante a história de uma cidade, a história de um povo, né? Isso a gente não pode perder, isso a gente não pode perder nunca. É uma pena que Rolândia já não comemore as suas datas como antigamente, né? Aniversário de emancipação, aniversário do início da construção, ou até mesmo outras datas tão importantes acabam sendo esquecidas, ou até mesmo tendo propostas de trocas aí de datas de comemoração. É realmente uma pena, porque isso vai se perdendo um pouco da história, né? É importante que os nossos filhos saibam reconhecer, tenham consciência do que foi vivido e do que é vivido ainda hoje. A história de uma cidade é a história do seu povo, né? E que a gente tem que manter e manter viva também as suas tradições. A grande festa, né, que era realizada no aniversário de Rolândia, que é a Festa das Nações, será realizada este ano na Igreja Matriz São José e no entorno dela ali, onde terão as barracas típicas, assim como era feita no passado. E essa grande festa será realizada em setembro, no dia 11 e 12 de setembro, portanto, a Igreja Matriz São José estará fazendo, assim como antigamente, a grande festa das nações. E é claro, todos nós estaremos participando, a nossa comunidade revivendo
essa grande quermesse, essa grande festa, essa grande alegria, né? E eu agradeço ao Padre Joel, né, por falar a nossa equipe sempre tão alegremente e ainda mais pela gente conhecer o marco do ponto mais alto da nossa cidade. Agora, sempre que você passar lá pela Praça da Igreja Matriz, você vai olhar o marco lá e falar, agora eu já sei que este é o ponto mais alto da cidade. Super interessante, não é? Diário 27 fica por aqui, agradeço a sua companhia e nós voltaremos com a nossa programação local na próxima quarta-feira. Amanhã, feriado, por conta da emancipação política da nossa cidade, né? Nossa equipe aí dá uma paradinha, mas você continua com a excelente programação da nossa Rede Cultura. Afinal, a Rede Cultura é só sucesso, é só programação 1000, não é? Boa noite. Jazz Sinfônica Brasil, quinta, 10h15 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamento.